noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos estão aí felizes, porque mais um dia na presença do nosso Deus, não é? Já falamos com Ele hoje, Ele ouviu a nossa voz, não é não, irmão William? Deus é bom, Ele é misericordioso, a presença dEle está aqui, a presença dEle é real, amém? Em nome de Jesus. Antes de pedir você para abrir a palavra do Senhor aí, a palavra de Deus, quero te pedir para que a gente possa orar, amém? Mais uma vez, o pastor já orou, mas vamos orar novamente. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento agradecer o Senhor por tudo que já aconteceu aqui nessa noite e por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Eu quero te agradecer porque Tu és bom, Senhor, Tu és maravilhoso. Eu quero te agradecer porque a Tua presença, Senhor, transforma a nossa vida, purifica a nossa vida. A Tua presença nos traz ânimo para viver, nos encoraja para vencer os obstáculos de cada dia. Obrigado, meu Senhor, obrigado por tudo. Nesse momento, meu Pai, nós iremos mais uma vez ler a Tua palavra e meditar na Tua palavra. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite sabedoria vindo da parte do Senhor. Quero pedir a Ti mais uma vez que o Senhor cresça e que eu diminua cada dia. Que a Tua unção, o Teu poder seja sobre a minha vida nessa noite. E que o Senhor possa me usar de maneira poderosa e de maneira grandiosa, Senhor. E que a cada vida que está aqui nessa noite possa receber a Tua palavra e que possa fazer diferença na vida de cada um. E que aqueles que estão também nos acompanhando, Senhor, pela transmissão, que possam também, ó Deus, em nome de Jesus, ser abençoados, ser avivados e transformados pela Tua palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você ainda de pé aí, abra a palavra do Senhor, a palavra de Deus, abra aí em Mateus, amém? Mateus, capítulo 12, Mateus capítulo 12, versículo, nós vamos estar lendo a partir do versículo 46, mas eu gostaria que antes da gente estar lendo esse versículo, eu queria estar falando um pouquinho a respeito do que Jesus estava fazendo, o que as atividades dele, antes desse texto que nós vamos ler. Uma pequena reflexão neste trecho, Jesus, ele enfrenta oposições dos fariseus, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. Nós vemos que os fariseus criticam Jesus por permitir que seus discípulos colham espigas no sábado. Jesus responde com exemplos das Escrituras e afirma que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Em seguida ele cura um homem da mão ressequida no sábado, reforçando que é lícito fazer o bem nesse dia. Do versículo 15 até o versículo 21, Jesus cura muitos, mas ordena que não o divulguem. Mateus cita Isaías para mostrar que ele é o servo escolhido de Deus, humilde e cheio de compaixão. Do versículo 22 ao 37, os fariseus acusam Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Jesus refuta, explicando que um reino dividido não subsiste, e afirma que blasfemar contra o Espírito Santo é imperdoável. Ele ensina que as palavras revelam o coração.
Do versículo 38 ao 42, alguns pedem um sinal milagroso, mas Jesus diz que nenhum sinal será dado além do sinal de Jonas. Do versículo 43 ao 45, Jesus conclui com uma advertência. Quando um espírito maligno sai de alguém, pode voltar com outros piores, se a casa permanecer vazia. Isso alerta sobre a necessidade de verdadeira informação espiritual. Agora nós vamos para o texto que é Mateus 12, 46 a 50. Nós percebemos, meus amados irmãos, antes de concluir essa leitura, nós percebemos que Jesus está fazendo um ensinamento, Jesus está dando instrução. E de repente aparece ali os seus discípulos, né? Está aqui, enquanto ele ainda falava à multidão, eis que a sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, querendo falar-lhe. Alguém lhe disse, eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Podem sentar, igreja. Igreja, Deus me deu essa palavra ontem para estar ministrando hoje. Eu estava ali lendo a Bíblia, procurando um texto. E eu me deparei com esse texto de Mateus, capítulo 12, versículo 46 até o versículo 50. Onde uma pessoa, o texto não fala se é um discípulo, se é um dos discípulos, se é alguém que estava ali participando daquele ensino, mas chega perto de Jesus e fala com ele, olha, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, querendo falar com você. E Jesus, então, ele diz, está claro no texto, ele fala, que a mãe dele e os irmãos deles são todos aqueles que fizer a vontade do Pai. Ele não fala fazer a minha vontade, ele está falando fazer a vontade do meu Pai. Olha, igreja, eu quero falar com os irmãos nessa noite que essa palavra mexeu muito comigo, porque a gente quando vai, se você fizer uma meditação profunda nessa palavra, você vai pensar assim, não, mas por que Jesus está falando de família e ele não cita ali, ele não dá como prioridade a família de laços sanguíneos, ele não dá prioridade ali para a mãe e nem para os irmãos. E a gente lendo superficialmente, a gente toma um choque com o texto, não é verdade? A gente toma um choque, porque hoje é o culto, nós estamos nesse mês de maio, falando sobre família, e a gente fica olhando o texto, mas quando a gente começa a meditar naquilo que Jesus fala, na prioridade de Jesus, no ensino dele, nós chegamos a uma conclusão que Jesus está certíssimo. Nós vemos que a família, ao longo da história e na cultura humana, é uma das instituições mais preciosas e fundamentais. Não quer dizer, porque Jesus disse ali, que a família dele, os irmãos e a mãe, seria todos aqueles que fizessem a vontade dele. Ele não está aqui excluindo a família, a nossa família. Ele não está excluindo aqui a família de laços sanguíneos. Jesus não está fazendo isso. Mas, no entanto, no Evangelho de Mateus, Jesus nos ensina que no reino de Deus, os laços familiares são definidos de maneira diferente. Ele nos convida a refletir sobre o que realmente significa ser parte de uma família. E neste sermão eu quero
está com os irmãos explorando o significado dos laços familiares segundo a palavra de Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 46 até o versículo 50. Olha, eu quero dizer para vocês que no contexto do texto, quer dizer, se você pegar do versículo 46 até o 50, no contexto do texto, Jesus está sendo informado de que sua mãe e seus irmãos estavam lá fora, querendo falar com ele. Para os judeus naquela época, a família de sangue era uma das estruturas mais importantes, mas não era só naquele tempo, hoje também é. A família de sangue é algo importante na nossa vida, importante na vida do cristão. Mas, no entanto, Jesus nos desafia a considerar a família de laços espirituais. O Senhor, Ele está falando para nós de uma maneira maravilhosa e nos ensinando que nós devemos aprender com a família espiritual, com a família do reino de Deus. Jesus nos dá essa lição e Ele nos convida a refletir sobre o que realmente significa ser parte de uma família cristã, de uma família de Deus. Glória a Deus. Ele nos ensina que a verdadeira família é aquela que compartilha a vontade do Pai Celestial. A nossa identidade como membros da família de Deus deve ser mais importante do que os laços familiares naturais. A prioridade do cristão e a obediência à vontade de Deus, muitas vezes, nossos laços familiares podem até nos afastar da presença de Deus. Eu quero te dizer o seguinte, presta atenção. Quando uma pessoa converte, eu já vi pessoas contando até testemunho, citando algo desse jeito. Por exemplo, ele aceita Jesus na família dele, e é só ele cristão naquela casa. E ele vive diante de um desafio, porque muitas das vezes ele é zombado, ele é criticado, e ele é debochado por ser cristão, por ter rendido aos pés de Jesus. Muitas das vezes aquela pessoa que aceitou Jesus, ela tem uma vida no seu lar, junto com sua família, mas ele não tem, dentro de casa, às vezes ele não tem uma vida feliz com os seus familiares. O que eu quero dizer? Porque muitas das vezes as pessoas não dão valor àquele que é cristão. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos considerados como escória. Vocês já leram esse texto? Já leram esse versículo? Porque muitas das vezes nós somos realmente considerados. E essa pessoa, quando ela está vivendo o evangelho dentro de sua casa, e o restante da sua família não tem uma intimidade com Deus e não conhece o mesmo Deus que essa pessoa conhece, realmente ele é criticado, ele é deixado de lado, é chamado às vezes de crentinho, é chamado às vezes, agora ele carrega uma biblinha debaixo do braço. Por isso é que Jesus, ele não está aqui excluindo a família de laços de sangue, mas ele está dizendo que a prioridade nossa, em primeiro lugar, seja a nossa família espiritual. Nós devemos estar buscando o Senhor juntos. É por isso que às vezes nós, quando chamamos um irmão de irmão, uma irmã de irmã,
Nós não estamos chamando simplesmente por costume, por uma prática de crentes, por uma prática de evangélicos. Mas quando você chama um irmão de irmão, uma irmã de irmã, você está considerando essa pessoa, está levando para essa pessoa um amor ágape, um amor de Deus, um amor que vence todas as barreiras e todos os desafios, porque junto nós somos mais, junto nós somos vencedores em Cristo, junto nós vencemos as batalhas do dia a dia. Às vezes na nossa família, nós não temos a intimidade de estar juntos e falar do amor de Deus e orar um pelo outro, como nós aqui nós temos. Por isso é que nós temos que valorizar a congregação, valorizar estar juntos, valorizar a sair da sua casa e vir participar dos cultos, para que você tenha um relacionamento mais chegado com seus irmãos e com suas irmãs em Cristo. Que à medida que nós conhecemos o nosso irmão, que nós conhecemos a nossa irmã, nós podemos confiar nele e levar até essa pessoa a necessidade de uma oração, a necessidade de ajuda para suportar e passar por momentos difíceis na nossa vida. Jesus, quando ele diz isso, o Senhor, ele está dizendo que nós devemos estar juntos, nós devemos viver para Cristo, em família espiritual, porque à medida que nós vivemos espiritualmente juntos e unidos, nós passamos a contaminar e trazer luz dentro da nossa família de sangue, dentro da nossa família que nós convivemos com ela. É só assim para vencer, porque se você não tiver amizade, se você não tiver amor aos seus irmãos em Cristo Jesus, você não vai conseguir vencer os desafios do dia a dia. É chegando perto do irmão, é desabafando, é conversando com ele, ele te dá uma palavra de ânimo, ele te dá uma palavra de ajuda, não é verdade? É interessante seguirmos os ensinamentos de Jesus. Não existe nada que Jesus disse que é mal para a nossa vida. Quando Jesus diz isso, ele fala que eu sou a prioridade, o meu pai tem que ser a prioridade de vocês, além da sua família. Por isso que ele diz, se eu não me engano, lá em Mateus, até tinha anotado aqui, parece que é Mateus 19, que ele vai dizer que aquele que nós devemos, que não deixar pai e mãe, filhos, não deixar por amor a ele, não é digno do reino de Deus. Olha, irmão, nós temos que refletir sobre isso. Não quer dizer que você vai deixar, não quer dizer que você vai abandonar, mas quer dizer que a prioridade nossa tem que ser Deus. A prioridade minha e a sua prioridade tem que ser Jesus na nossa vida, tem que ser os ensinamentos dele, tem que ser viver a tua palavra no dia a dia, todos os dias. Aleluias, glória a Deus, aleluias. A prioridade do cristão é a obediência à vontade de Deus. Aleluias. O chamado para a obediência. Do versículo 48 até o versículo 50, Jesus responde àquele que o chamou, dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele então aponta para os seus discípulos e diz que todo aquele que fizer a vontade do meu Pai Celestial é parte de sua verdadeira família. A obediência à vontade de Deus, e não os laços biológicos, é que define quem faz parte da verdadeira família de Jesus. Existem pessoas, meu irmão e minha irmã, que às vezes ele abandona Cristo. Você sabia disso? Às vezes ele abandona o Senhor por causa de interferência da família.
Existem pessoas que às vezes abandonam o Senhor por causa de interferência do esposo. Mulher abandona o Senhor. Homens às vezes abandonam o Senhor por interferência da esposa. Às vezes acontece isso. Isso não é mentira, isso é verdade. Mas quando nós buscamos o Senhor, nós temos prioridade de participar dessa família, de fazer parte, porque Jesus está ali falando que Ele tem uma família. Ele está dizendo-lhe, a minha família. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, para cada um de vocês, vocês fazem parte da família de Cristo. Você que está nos acompanhando, eu tenho certeza que você faz parte da família de Jesus. Deus seja louvado. Ser parte da família de Deus não depende de origem, mas de decisão. Decisão firme de não abandonar o barco, de não desistir na caminhada, de não recuar. Sabe, essa é a decisão mais importante da nossa vida. De mortificar a nossa carne, mortificar os nossos desejos carnais. É decisão. Não é simplesmente falar, eu pertenço à família de Cristo. Mas é tomar uma decisão com consciência de responsabilidade. E saber que não vale a pena cumprir os nossos desejos e deixar a nossa carne estar em primeiro lugar, mas é deixar, permitir que o nosso coração, que a nossa mente esteja sempre voltada para o reino de Deus, sempre voltada para a palavra, sempre voltada pelos ensinamentos de Cristo. Isso é que é mais importante na nossa vida. A verdadeira família de Cristo, formada por aqueles que buscam fazer a vontade do Pai. Isso nos chama à reflexão sobre nossas prioridades e o quanto estamos comprometidos em viver de acordo com o princípio do reino de Deus. O que nós temos feito para isso? O que nós temos esforçado para isso? Para fazer isso? Para cumprir essa determinação de Jesus e cumprir esse conselho de Jesus para nós. O que nós temos feito? Será que nós temos realmente pagado um preço? Será que nós temos realmente abandonado tudo aquilo que nos atrapalha na nossa caminhada? Será que nós temos feito alguma coisa? Será que nós temos procurado fazer o bem? Fazer aquilo que vai trazer benefícios para nós, não aqui, mas lá em cima. A família de Deus, eu quero dizer para você, que ela é inclusiva, aberta a todos que escolhem seguir e obedecer a Cristo. Agora é que vem o mais importante. Você está aqui, bonitinho, as irmãs aqui, cheirosas, os irmãos cheirosos, perfumados. Mas às vezes, chega alguém aqui agora, lá do mundão. Às vezes essa pessoa chega aqui, suja, maltrapilha, mal cheirosa. E às vezes chega também aquele que roubou, chega às vezes aquele que matou, que tirou até vidas, chega aquele que prostituiu, que adulterou, mas ele chega aqui dentro desse templo e ele rende aos pés de Jesus. E ele rende, ele ouve a palavra e ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo.
E essa pessoa agora, a partir do momento que ela faz uma decisão, porque lá em Romanos está escrito, capítulo, se eu não me foge a memória, é capítulo 10, versículo 8 em diante. Está escrito que se com o seu coração crer, e se com o seu coração crer, e com sua boca confessar, que Jesus Cristo é o Senhor, você será salvo. Aí, essa pessoa agora, ela já não é mais uma pessoa do mundo, ela já não é mais uma pessoa mundana, ela já não é mais uma pecadora, porque Jesus perdoou os pecados dela. E a partir desse momento, ela passa a ser participante dessa família. E ela passa a ser seu irmão e sua irmã em Cristo Jesus. E isso aqui nos traz alegria, porque Jesus, quando fala, aqueles que fazem a minha vontade, a vontade do meu Pai, que são meus irmãos, minha mãe e minhas irmãs, são a minha família. Isso nos traz alegria no nosso coração, de saber que o reino de Deus é diferente dos laços biológicos. Os laços biológicos, muitas das vezes, existem alguns problemas difíceis de resolver. É família, sim, mas quando você liga a família de Cristo, as coisas são diferentes. E a partir do momento que você vive uma vida desse jeito, dessa maneira, com Cristo, fazendo a vontade do Senhor, você vai mudar também o seu lar e a sua família biológica. Eles também vão passar a ser participantes, aqueles que não são, vão passar a ser participantes desse reino glorioso e maravilhoso que o Senhor Jesus nos deu e nos colocou em nossas mãos, para que nós anunciamos. Aleluia. Por isso é que eu disse que a família de Deus é inclusiva, aberta a todos que escolhem seguir e obedecer a Cristo. Jesus ali não está dando prioridade para irmão e nem para irmã e nem para mãe, embora ele ama todos, mas ele ali está dando um exemplo para mim e para você, de fazer tudo para que nós sejamos realmente participantes e vivemos essa família de Deus. Eu não conhecia a irmã Daiane, há pouco tempo que eu conheço, mas a gente põe um amor na pessoa, a gente põe um amor grande. Eu não conhecia a irmã Leila, não conhecia a irmã Lenia, mas são pessoas que você, pastor, começa a ter convivência com essas vidas, e você passa a amá-la, passa a gostar, você sente falta, até do dia que ela não vem na igreja. Eu citei as duas, e a irmã, mas eu quero dizer, são todos vocês. Porque dentro do nosso coração existe um amor sincero, existe um amor de Deus, que nos mantém vivos, que nos mantém felizes, que nos mantém prontos para a luta, para a batalha, para caminharmos juntos, com a ajuda daquele que venceu na cruz por mim e por você. A família do reino, um novo pacto de relacionamentos. Quando Jesus, ele redefine a família, ele está nos convidando a ver a comunidade cristã como a verdadeira família, é o que eu disse aqui agora. No reino de Deus, os laços de sangue dão lugar aos laços espirituais. Isso implica uma vida em comunidade, onde os cristãos são chamados a viver em unidade, a viver em amor, a viver a serviço uns dos outros, como verdadeiros irmãos e
verdadeiras irmãs em Cristo Jesus. É este o Evangelho. É isto que o Senhor nos convida nesta noite a vivermos mais e mais, intensificar o nosso relacionamento como os irmãos em Cristo. A família cristã, já estou quase terminando. A família cristã é formada pela convivência e prática do amor ágape. Em um mundo que valoriza tantos laços biológicos, o reino de Deus nos chama a ser uma nova família, unida pelo amor e pela obediência à vontade de Deus. E eu sei que você que está aqui nessa noite tem vivido este amor, vivido essa obediência à vontade do Senhor. A igreja é a família de Cristo. E somos chamados a cuidar uns dos outros como irmãos e irmãs em Cristo. Você tem cuidado do seu irmão? Você tem cuidado da sua irmã? Você, nas suas orações, você tem lembrado daquele irmão, daquela irmã? Às vezes você dobra o joelho até cansado. Nem todo dia você está descansado, né? É, irmão? Mas você dobra o seu joelho na sua casa para orar. Por incrível que pareça, vem o nome de cada um, principalmente daqueles que estão passando lutas e dificuldades, daqueles que estão enfermos, daqueles que enfrentaram doenças. Vem na sua mente. Irmão, isso não acontece lá fora. Isso acontece com você. Acontece com você porque o Senhor já trocou o seu coração. O Senhor já trocou o seu coração. Você já não tem mais aquele coração duro. O Senhor já colocou dentro de ti um coração sensível à palavra, um coração cheio de amor pelos outros, pelos irmãos. Nós sentimos falta daqueles que não estão podendo vir no culto de quarta-feira. Por que nós sentimos falta? Não é só para fazer número, mas é porque nós amamos cada um deles. E eu sei que você tem pagado o preço pela vida de cada um. Você tem orado, tem buscado, pedido a Deus para curar, para sarar, para fortalecer cada um dos irmãos. E nós lembramos de cada luta. Você já parou para pensar? Eu quando às vezes abro o meu celular de manhã, porque eu oro também, só que eu não coloco muito no grupo que eu estou orando. Mas aí eu vejo lá, tem uma irmã aqui que ela vai lá, em oração pela tua vida. Eu falo assim, gratidão pelo que a senhora faz por mim. Então, minha irmã, Deus tem mudado nossos corações. E nós somos agora, fazemos parte da família de Cristo. E ninguém vai tirar de nós esse amor diferenciado, esse amor sincero, esse amor que vence barreira, que vence dificuldades, esse amor que não reclama, mas um amor que exalta o nosso Deus, um amor sincero, firme, porque nós cremos no poder do Evangelho, no poder que há no nome de Jesus. Já estou concluindo. Jesus em Mateus capítulo 12, do versículo 46 ao 50, onde lemos, nos ensina que a verdadeira família não é determinada por laços de sangue, mas pela obediência à vontade do Pai Celestial. Como cristãos, devemos nos lembrar de que a nossa identidade está mais naquilo que Deus nos chama a ser do que nas nossas relações naturais. A verdadeira família de Deus é aquela que submete à vontade
e vivem em comunhão com os outros. Sejamos fiéis à nossa vocação, fazendo a vontade do Pai, e assim seremos parte da verdadeira família de Cristo. Desafio, qual que é o nosso desafio? Que cada um de nós possamos refletir sobre o que significa ser parte da família de Deus. Vamos procurar viver de acordo com a vontade do Pai e fortalecer os laços espirituais que temos com nossos irmãos e nossas irmãs em Cristo Jesus. Que a nossa família seja marcada pelo amor, pela obediência e pela missão que Deus nos confiou. Deus confiou a mim e Deus confiou a você uma missão. Vamos continuar nessa busca, nessa certeza que não só vamos viver espiritualmente aqui, fazendo a vontade do Senhor, vivendo como família dele, mas também vivendo no nosso lar, no meio da nossa família, mostrando para ele que nós somos família de Cristo e que em nós habita o amor verdadeiro. E aí as coisas também na nossa família, os nossos laços sanguíneos vão ser mudados e transformados pelo poder que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Eu queria, antes de retornar aqui o microfone, eu queria pedir você para ficar de pé. Vamos orar. Deus é maravilhoso demais, não é? Deus é tremendo. Pai, eu quero pedir ao Senhor nessa noite. Primeiro eu quero te agradecer pela tua palavra, que primeiro falou comigo, Senhor. E eu quero te agradecer, ó Deus, porque eu tenho certeza que a tua palavra falou com cada um, com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão nos seus lares. Eu te agradeço porque pelo privilégio que nós temos de ser família do Senhor, de ser a família que o Senhor citou aí em Mateus 12, 46 até o versículo 50. Obrigado a Deus por esse amor infinito, esse amor grande. E te pedimos agora que o Senhor nos ilumina, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para levar e para que nós possamos ser luz na nossa família de laços de sangue, para que eles possam ver em nós a diferença, para que eles possam ver em nós que em nós habita o teu Espírito, habita a tua luz, a tua paz. Abençoa, Senhor, cada família que às vezes estão passando por lutas e dificuldades, passando por problemas, ó Deus, difíceis, mas nós cremos no poder do teu nome, que o Senhor está visitando nesse momento cada vida, e o milagre já está acontecendo, em nome de Jesus. Aleluia.